Certo cientista que estava em férias na Índia, ele estava passeando pela Índia, conhecendo os lugares, mas mesmo ele estando em férias, ele não conseguia ficar parado. Ele queria ficar pesquisando as coisas, queria ficar observando tudo, e ele era, como cientista, né? Ele era muito curioso, ele queria pesquisar tudo, ele queria saber de tudo, e ele então ficou com vontade de conhecer o rio Ganges. O rio Ganges na Índia é um rio que é considerado sagrado para aquele povo. Eles consideram que aquelas águas são águas sagradas, que se a pessoa se banhar naquelas águas, os pecados são perdoados. E esse cientista, ele foi lá para justamente conhecer esse rio. O rio realmente para ele era imenso e era até bonito. E como ele estava lá com o microscópio dele, com uma bolsa com material, ele recolheu um pouco da água do rio e foi examinar no microscópio. E quando ele foi examinar aquela água, a água era horrível, a água era suja, a água era poluída. E ele pensou, como que esse povo tem coragem de entrar nessa água tão suja, de entrar nessa água poluída? Aí de repente ele viu que havia um homem lá sentado, observando a água. Estava até se preparando para entrar na água. Estava lá fazendo um tipo de reza, de oração, em direção ao rio. Aí ele pegou o microscópio, chegou para esse homem e chamou ele. E o homem prontamente se levantou, deixou de fazer o que estava fazendo, porque ele estava se preparando para entrar na água, para se purificar dos seus pecados. E esse cientista chegou para ele e pediu para ele observar o microscópio e falou para ele, olha, aqui tem uma amostra da água do rio que você vai entrar agora. E ele fez isso na esperança de que o homem visse como aquela água era suja, poluída, imunda, e o homem abandonasse aquela cegueira achando que aquele rio era sagrado. Aí quando aquele homem foi observar no microscópio a amostra da água do rio, ele viu a sujeira que era. Uma sujeira, cheio de micróbios, cheio de sujeira. E aquele homem ficou, horrorizado quando ele viu aquela sujeira na água. Aí ele falou assim para o cientista, quer dizer que esse aparelho aqui, ele está mostrando como que é a água do rio sagrado? E o cientista falou, sim, olha só como é a água. Aí ele pegou o aparelho, esse homem lá que estava se preparando para entrar no rio, ele pegou o aparelho e bateu numa pedra e acabou com o aparelho. Aquele cientista ficou até assustado, pensando, agora ele vai me bater. E aí o homem deixou lá o aparelho tudo estraçalhado, voltou para o ponto aonde estava, continuou fazendo as suas rezas e acabou entrando no rio. E ao invés daquele homem, ele abrir os olhos e ver que aquele rio não tem nada de sagrado, ao invés dele se voltar contra a sua crença cega e absurda, ele se voltou contra aquele aparelho que estava mostrando a sujeira da água. Agora eu pergunto para você, hoje em dia não é a mesma coisa? Quantas são as pessoas que estão presas à idolatria, presas à feitiçaria, presas às coisas erradas? E quando aparece alguém com a Bíblia na mão para mostrar para a pessoa o erro dela, para mostrar a sujeira que ela está envolvida, a pessoa, ao invés de abrir os seus olhos e reconhecer, muitas das vezes a pessoa se volta contra nós. Existem pessoas que, se tomar cuidado, ela pode até rasgar a Bíblia, como aquele homem destruiu o microscópio. No livro de Isaías, no capítulo 4, no versículo 18,
fala a respeito das pessoas que adoram imagens, das pessoas que vivem na idolatria e na mentira. Está escrito o seguinte: nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Os olhos dessas pessoas estão grudados. Elas não conseguem entender. A nossa parte é orarmos, é pedirmos que o Espírito Santo abra os olhos dessas pessoas, como um dia Ele abriu os nossos olhos. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.